humano chorar, é humano sentir um pouquinho de ansiedade. Não tem como a gente anestesiar a pessoa para a vida. E isso eu vejo acontecer em consultório. Tem gente que chega querendo ser anestesiado para a vida. Eu falo, não é isso. O objetivo da psiquiatria não é esse. Se a coisa caminhou para esse lado, está errado. O objetivo é a pessoa se integrar à vida, é o contrário disso. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E eu abro a porta do consultório hoje para o meu psiquiatra. Isso mesmo. Estava gravando um stories agora e falando nos stories que nós poderíamos, seria interessante que as pessoas normalizassem a psiquiatria, assim como normalizam cardiologia. O Murilo estava conversando aqui comigo agora que quando o pessoal vai no nutricionista, eles colocam lá, time do nutricionista tal. Então, que hoje a minha vulnerabilidade, na verdade, eu sou tão grata por ter tido a oportunidade de ter um psiquiatra, de ter um acompanhamento em um momento onde eu não estava sabendo como agir e sem entender o que tantas emoções ou problemas, cada um de nós passa por uma situação em que de repente pode precisar, e eu tive a oportunidade de encontrar o Murilo, é meu segundo psiquiatra. Eu demorei muito tempo para ter coragem, né, de fazer uma troca, mas depois de conhecê-lo aqui na Casa das Pontes como professor de farmaco, professor de inúmeros psiquiatras em Brasília, eu falei, gente, talvez aí seja uma boa possibilidade. E ele tem um jeito acolhedor. Eu sou muito grata ao Dr. Fred, fiquei com ele anos e entendi que esse novo tempo, né, isso pudesse acontecer, e eu estou muito feliz em poder te contar isso, porque é possível passar por problemas de uma forma mais leve, na verdade, conseguir passar por eles e continuar vivendo nesse interim. Então, o consultório aberto hoje é com o meu médico, Dr. Murilo Lobato. Seja muito bem-vindo, obrigada. Eu é que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, dividindo esse tempo com vocês.
Então, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu já te conheço, mas gostaria que você falasse inicialmente como a proposta aqui do consultório aberto é que as pessoas possam conhecer a formação do médico, no que ele se especializou. Então, eu gostaria que você começasse falando sobre isso e dizendo também já ao mesmo tempo por que que você escolheu não Né? só a medicina, mas a Nossa, psiquiatria. essa pergunta é difícil. Vamos lá, eu sou Murilo Carvalho Lobato, eh, eu estudei medicina na Universidade Federal de Goiás. Então, eu comecei a estudar medicina era ano 2000, olha que vintage, né? Então, fiz faculdade de medicina em Goiânia, e aí quando eu terminei, eu fui convocado para fazer serviço militar obrigatório. Naquela época, eh, as pessoas que formavam em faculdade pública era convocado. Então, eu sei que hoje parece que está um pouco diferente, mas enfim, eu não tive Outra. oportunidade de dizer não. E foi assim que eu vim para Brasília. Vim porque eu fui convocado para prestar serviço na aeronáutica. Fiquei um ano na aeronáutica e aí depois eu passei na prova de residência de psiquiatria aqui em Brasília, fiz no antigo HPAP, que é o Hospital São Vicente de Paulo, e logo depois eu passei no concurso de novo do HFA. Então eu saio do meio militar e volto para o meio militar, mas como civil. E depois é que apareceu a oportunidade de fazer mestrado no UNB. Então eu já era formado, já estava trabalhando quando surgiu a oportunidade de fazer mestrado no UNB. Eu fiz mestrado em ciências médicas, tive a oportunidade de trabalhar em algumas clínicas aqui na cidade, e isso apareceu num contexto que foi bem surpreendente para mim, porque eu acho que eu sou meio daquele estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida me trouxe uma oportunidade que foi dar aula na residência médica, uma coisa que eu nunca planejei para mim, nunca tinha me imaginado como professor. E aí essa oportunidade apareceu no HFA, na residência do HFA, e aí a coisa começou, aí veio a oportunidade de eu fazer mestrado, falei, peraí, eu vou fazer mestrado, porque aí eu me titularizo melhor enquanto professor, e a coisa foi acontecendo. Então, eu já estou dando aula na residência, eu acho que tem 14 anos já de residência médica. E aí a residência foi crescendo no sentido, as residências daqui da cidade, de compartilharem coisas entre si. Então, existem convênios. O HFA tem convênio com a UNB, o HFA tem convênio com o Hospital de Base, o HFA tem convênio com a Secretaria de Saúde. Então, a gente troca assim, elementos dessas instituições. Então, uma das moedas de troca é a minha aula de farmacologia. Então, eu dou aula para essas instituições todas através do convênio do HFA. Então, vai aluno da UNB, vai aluno do Hospital de Base e vai da residência integrada de psiquiatria. Todos vão assistir a aula lá no HFA comigo. Então, foi uma coisa que o destino trouxe e foi maravilhoso. Eu gosto muito de dar aula. Então, enquanto você está trabalhando, que é o concurso que você está até hoje, né? Você trabalha no HFA e lá hoje você leciona ou só leciona? Lá eu coordeno o curso de farmacologia lá, que é só teórico, e a gente tem uma parte prática, que é o ambulatório de esquizofrenia. Aí tem um ambulatório mesmo, eu atendo junto com os estudantes, então tem uma parte mais prática. Então tem a parte teórica e a parte prática. Que legal. Então, praticamente todos os psiquiatras que se formam em Brasília fazem aula com você. A Brasília tem uma outra residência que é a que eu fiz, que é a do São Vicente, que não integrou nesse processo todo. Então, os únicos residentes que não passaram por mim nessa última década foram os residentes do São Vicente. Todas as outras residências da cidade, tive contato com esses meninos todos, então eu conheço aí quase uma década de psiquiatras. Você tem a Serenitas hoje, que é a sua clínica. Tem alguns alunos que hoje trabalham com você? Isso acontece? Passam, né? Isso é um crivo? Olha, grande parte da equipe do Serenitas hoje é composta por ex-alunos. Então, as pessoas que tinham uma identificação maior com o meu discurso, com a minha forma de trabalhar. Então, eu acabei que isso foi acontecendo naturalmente, eu chamava essas pessoas para trabalharem comigo. Então, a equipe hoje, grande parte dela, eu vou dizer que, sei lá, eu acho que mais de 80% dessa equipe são de alunos. Pessoas que eu acompanhei a formação, que eu vi que eram comprometidas, que eu vi que eram humanas, que é um critério que eu acho que é muito importante e é uma coisa difícil até de ensinar para uma pessoa,
é a capacidade empática. Eu gosto de selecionar ali as pessoas que são mais empáticas, que são mais afetivas, que estão verdadeiramente preocupadas com aquela pessoa que atende. Então, eu fui chamando esses meninos para trabalharem comigo. Então, a minha equipe hoje está grande, cresceu. Acho que já nossa equipe tem 20 pessoas, 20 profissionais hoje. Muitos foram meus alunos. Uau, que legal. Daqui a pouco você vai falar mais da clínica, mas eu não quero deixar de ouvir o porquê da escolha da medicina e da psiquiatria. Olha, eu entrei na faculdade de medicina com a cabeça bem aberta. Eu não tinha nenhum parente médico que eu me espelhasse. Vou estudar oftalmologia igual o tio fulano. Não tinha nenhum familiar médico. Então eu entrei com a cabecinha bem aberta e eu brinco que eu tive assim vários namoros ao longo da faculdade, né? Tinha algumas, por exemplo, ginecologia obstetrícia. Eu adorei fazer ginecologia obstetrícia. Gostei muito de endócrino. Então eu namorei algumas possibilidades porque eu estava com a cabeça bem aberta. E aí uma coisa que pintou durante a faculdade que eu tinha gostado de farmacologia, já ficou ali, de reserva, farmacologia. Mas no final, que você vai passando por outras especialidades, né? Passei por anestésio, gostei, porque tem muita farmacologia do sistema nervoso central. E eu fui vendo, gente, mas peraí, esse é um assunto que eu gosto. E aí, na hora de escolher mesmo, que chegou a hora de escolher uma residência, eu fiquei entre anestésio e psiquiatria, para você ver que são coisas bem distintas. Aí eu considerei que eu também gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de ouvir. Então foi uma decisão assim quase que automática, né? Quando você coloca todos esses fatores nessa equação, a conclusão fica meio óbvia. Então foi nesse sentido, né? Eu tinha rodado em várias especialidades, inclusive na psiquiatria, e aí eu achei que era interessante eu explorar numa área a minha inclinação pela farmacologia e a minha capacidade de conversar. Então, a conclusão foi psiquiatria. Faz todo sentido, né? E a farmacologia, como a gente trouxe, é algo... Inclusive, a psiquiatria, da forma como as pessoas conhecem, está totalmente conectada com remédios. Não vem, né? A gente vai até falar sobre isso. Sim. Não separam a psiquiatria, não existe psiquiatria sem medicamento. É uma das dimensões da profissão. Eu gosto de esclarecer, eu acho que é importante a gente falar que medicamento é uma das ferramentas, não é a única. É uma forma de abordagem que eu acho que obrigatoriamente o psiquiatra tem que saber muito de farmacologia. Ele pode até se especializar em psicoterapias depois, mas é obrigação do médico saber muito sobre farmacologia. Então, é um conhecimento indispensável para o profissional psiquiatra e a farmacologia. Eu queria, inclusive, que você falasse sobre o seu diferencial em virtude de ser um grande conhecedor de farmacologia. Eu acho que o meu diferencial é na capacidade de escuta, da conversa, da empatia. Então, eu acredito que isso traz um sentido diferente para a profissão. Porque é até estranho explicar isso, porque eu me sinto muito honrado de estar do lado de cá da mesa. Então, quando eu recebo uma pessoa, a primeira coisa que eu penso é, olha só, eu sei que a posição dela do lado de lá é muito delicada, é muito difícil estar do outro lado da mesa. Então, eu preciso me colocar nesse lugar de entender que aquela pessoa dali, ela teve a coragem de chegar até ali, na frente de um outro indivíduo e falar, olha, me ajuda, eu estou fragilizado nisso. Então, eu acho que o primeiro ponto é você deixar muito claro na sua cabeça que você está nesse lugar, né? Do outro lado da mesa, você está ali com a missão de ajudar alguém que se predispôs, que teve coragem de se abrir. Então, esse lugar da empatia, eu acho que é um diferencial, porque eu estou ali verdadeiramente querendo ajudar aquela pessoa, sabe? Eu espero, eu torço porque as pessoas melhorem, eu fico feliz quando o paciente supera uma questão. Então, não sou um médico meramente técnico. É claro que a técnica é importante, mas, antes de tudo, eu sou um ser humano, né? O lema da nossa clínica é gente que cuida de gente, porque eu acho que é isso, sabe? É um ser humano que está ali para ajudar outro ser humano. Eu tenho que saber desse lugar onde eu estou, sem divinizar o personagem médico, humanizá-lo, e saber que, apesar de ter uma diferença, é horizontal. O tratamento é olho no olho, né? Não é de cima para baixo, é olho no olho.
Quando eu falei da questão do diferencial da farmacologia, eu não sei se você lembra quando a gente começou o tratamento, que eu compartilhei com você uma situação, né, anterior. E, gente, eu, quando fui ao psiquiatra, a primeira vez eu estava, né, com burnout realmente já nem se falava, né? Acho que isso foi em 2012. E, enfim, eu acabei tomando uma quantidade, né, de remédios que quando eu cheguei ao Dr. Fred, ele falou: "Peraí, Uhum. vamos parar, né? Vou te propor uma monoterapia". E aí, graças a Deus, gradualmente. Então, o diagnóstico anterior, ele não, ele serviu. Eu fui de um médico, né? Depois eu entendi toda a situação, até onde ele atuava e tudo. E realmente eu acredito que hoje eu estou muito bem, graças a Deus, mas deve ter, possivelmente, por profissionais que não se especializam tanto em farmaco, né, que cometem situações, né, que passam por essas situações. Eu me lembro que eu perguntava para ele, falei, mas não vai parar, eu estou me sentindo tão... Não Uhum. sou, né, eu, porque realmente estava muito, baixou demais, né? E aí ele, melhor assim. Uhum. Então, não estou falando deste médico, mas o diferencial e que você que está aí do outro lado saiba o quão importante é, porque a mente, né, um remédio é algo muito importante. E muitas vezes acontecem associações. Então, eu acredito que nesse quesito técnico é de extrema importância, né? Muito. Mas aqui eu quero pontuar uma coisa que você disse. Conhecimento técnico de farmacologia é básico, a gente tem que ter, mas a gente não pode esquecer de uma coisa: capacidade do médico de ouvir. Você estava dizendo para ele, olha, não estou bem, desse jeito não está legal, e ele dizia para você, é melhor assim, ele não escutou. Então eu acho que o primeiro ponto para você fazer uma adequação da psicofarmacologia é escutar o que a pessoa está te dizendo para você, o que que incomoda. Às vezes você está lidando com um efeito colateral que é insuportável, aquela pessoa não vai manter aquele tratamento porque ela está muito incomodada com aquele efeito colateral. É sua obrigação ouvir o que a pessoa está dizendo e ajudá-la nisso. Então, o primeiro ponto para fazer uma prescrição bem feita é você escutar. Depois você tem que ter conhecimento para saber quais são as associações de fármacos que são lógicas, quais as que não são. Tem muito erro, a gente vê muito erro de associações que são completamente irracionais, a gente vê hipermedicalização, então chega o paciente lá com 4, 5, 6 princípios ativos diferentes, então precisa de um racional farmacológico para montar uma prescrição bem feita, mas o passo inicial é ouvir o que o paciente está dizendo. Murilo, com relação a remédio, que a gente está falando disso, esse tempo, né? Porque tem muitas pessoas que acabam, eu já estou bem, vou deixar o medicamento, e entende-se muito, né, sobre, eu acho que o que a massa pensa, não, demora 15 dias para fazer efeito, e se você não desmamar, e a palavra Né? sempre é essa que a gente acaba ouvindo e repetindo. Como é isso mesmo? Qual é o perigo? Quanto tempo demora para um medicamento realmente começar a fazer efeito? E sobre essa questão de repente, tirar o medicamento, até para que as pessoas ouçam isso É. diretamente de um profissional para ver se faz sentido aí e vocês entendam o quanto isso é perigoso, segundo o que eu entendo. Vamos ver se realmente Né? é. Vamos lá. Remédio para o início do efeito, quando a gente está falando de um efeito antidepressivo, ele é um pouquinho demorado mesmo. Ele não vai acontecer, o que não quer dizer que todo remédio seja lento. Vou só comparar aqui. Uma coisa a gente está falando de um efeito antidepressivo, outra coisa a gente está falando de metilfenidato para TDAH. Faz efeito em meia hora. É efeito muito rápido. Então não dá para pegar esse raciocínio e transferir para a psicofarmacologia inteira. Quando a gente fala de humor, geralmente o efeito demora um pouquinho mais para acontecer. Mas se a gente está falando, por exemplo, de insônia, o remédio tem que funcionar rápido, logo, senão está errado. Você começa a tratar, imagina, crise de pânico. Você vai começar a tratar, tomar o remédio para dizer, daqui 20 dias você melhora. A crise de pânico ela é insuportável, então você tem que precisar usar um remédio para tirar aquela pessoa daquela crise na hora. Então a gente tem alguns fármacos que têm um efeito rápido e a gente tem tratamentos que são de efeito mais prolongado, demoram mais para aparecer. Por isso tem que saber
combinar direitinho os remédios. Com relação à interrupção, geralmente a interrupção abrupta não é jogo, não é uma boa ideia, na maioria dos casos. Obviamente que se você estiver lidando com algum efeito colateral grave, você vai ser obrigado a tirar abruptamente o remédio, ok. Mas normalmente, modo geral, você não pode tirar abruptamente. Você tem que ir diminuindo as doses aos pouquinhos para depois tirar. Bebida e remédio. Porque antes, o que eu ouvia é o anti-inflamatório vai perder o efeito, o antibiótico vai perder o efeito. Agora, se você toma remédio psiquiátrico, capaz de você pular. Minha mãe falava assim, você é doida, menina, não vai poder beber não. A minha colega de trabalho pulou do prédio. Então, é mais um estigma aí sobre a questão da psiquiatria. Eu acho que é um ponto, sempre essa pergunta sempre aparece no consultório, né? Aqui eu acho que tem duas coisas. Primeiro, vai depender de qual remédio a gente está falando, porque alguns remédios são bem seguros e alguns não vão tolerar mesmo a associação com o álcool. Geralmente, regra geral, os remédios que dão muito sono não são bacanas para se associar com álcool, porque você vai perder um pouquinho o filtro do efeito. Ele pode te sedar demais, entendeu? Remédios para o humor, antidepressivos, se for uma quantidade grande de álcool, sabe aquele ressaca, né? Inclusive a ressaca moral do dia seguinte, ela tende a ser bem mais intensa. Então, de certa forma, é como se cortasse o efeito do antidepressivo temporariamente. Então, é meio contraproducente. O que não quer dizer que você não possa beber nada. Gente, um brindezinho, uma taça de vinho numa sexta-feira, isso não vai fazer diferença na maioria dos casos. Eu sei que tem médicos que são muito xiitas e vão dizer sempre não pode álcool de jeito nenhum. Mas eu acho que, de novo, isso é dificuldade de escutar o que a pessoa está dizendo, porque às vezes ela está falando para você, olha, eu gosto da minha taça de vinho na sexta-feira. Aí você tem que ouvir o que a pessoa está dizendo e adequar a sua prescrição para aquilo. Olha, eu sei que essa pessoa, provavelmente, ela, a despeito de qualquer orientação, ela vai continuar tomando o vinho dela. Então, sou eu que tenho que adaptar a prescrição, né, para a necessidade daquela pessoa. Então, tem possibilidades da pessoa continuar curtindo o seu vinhozinho, tá? Brindar com uns amigos, no casamento da prima fulana, pode. Não precisa de ser muito taxativo. Até porque quando é muito desafiador, já basta o desafio de encarar o problema, e aí quando tudo é cortado, vai ser mais difícil a pessoa permanecer, né? Concordo total. A gente tem que lembrar que a função do tratamento psiquiátrico, psicológico, é devolver para aquela pessoa qualidade de vida. Ela tem que viver bem. Ela não tem que viver numa espécie de estado de exceção. Ela tem que viver a vida normal dela com qualidade. Então, o objetivo do tratamento é devolver àquela pessoa qualidade de vida, onde ela consiga viver o que ela gosta de viver, onde ela tenha prazer nas interações sociais, que ela possa viver tudo que tem com moderação, mas que ela possa viver. Então, quando você bola um tratamento que boicota a pessoa de várias dessas ações, tende a ser um tratamento frustrado em muitas situações, né? Árduo, né? Esses estigmas com relação à psiquiatria, ainda hoje você percebe que continua igual, a própria pessoa chega para você, ela já está com preconceito de estar ali, ela não tem coragem de contar que está indo ao psiquiatra, ainda é assim? Como é que você lida com isso e você vê um futuro diferente para isso, Murilo? Olha, eu acho que isso tem melhorado aos pouquinhos, mas ainda existe um preconceito muito grande. Por exemplo, quando você dá um atestado, a pessoa fica assim, gente, mas no trabalho eles vão saber qual é o CID. Então, você vê que a pessoa tem medo do preconceito. Então, isso ainda existe. E existe o preconceito da própria pessoa, porque às vezes, uma coisa comum que a gente vê nos quadros de humor, é a pessoa se sentir culpada por estar sentindo aquilo. Como assim, foi uma espécie de falha, eu que não fui forte, eu não tive fibra suficiente para tolerar isso. Então, ela está num estado de sofrimento e ela ainda se culpa por aquilo. Então, aí eu pergunto assim, bom, e se fosse seu pâncreas que tivesse falhado? Não estou produzindo insulina. Você ia estar se sentindo tão culpado assim? Aí a pessoa, não. Então você percebe que é uma espécie de preconceito internalizado dentro da pessoa, né? Isso existe, isso é uma coisa que a gente tem que falar muito sobre isso ainda, mas isso é uma realidade. Todo psiquiatra vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Isso acontece diariamente.
E é importante isso, né, de educar, de falar, de trazer, porque quanto mais falado, mais normalizado, vai ser mais fácil das pessoas, porque é muito triste ver pessoas que se recusam, não quero, não quero tomar remédio porque vicia. Eu vi um Reels, a bebida pode viciar, né? As outras É. coisas podem viciar. Agora, o remédio não é melhor estar ali se cuidando, então fazer esses comparativos e mostrar cada vez mais faz com que a pessoa desperte de alguma forma, porque é muito ruim viver em sofrimento em virtude É. de um preconceito. É assim que você Não, vê, né? esses tabus, essas crenças muito fixas, elas fogem completamente do racional. Então você vê gente que está precisando muito, mas se recusa a tomar remédio. E uns discursos que não colam. Ah, não vou usar remédio não, porque é químico. Mas vai para a balada e usa droga. Então lá na balada a droga não é química, porque ela não pode tomar um remédio. Então, assim, esses tabus, eles são meio incoerentes na sua natureza essencial. Incoerentes. Você tem que explicar para a pessoa, desmistificar aquilo. Então, e eu vejo os dois extremos. Tem gente que está muito doente, precisa tomar remédio e não toma porque tem medo. E tem gente que toma remédio para qualquer sentimento ruim, porque não pode viver nenhum nível de desconforto, que quer medicalizar aquilo. Os dois extremos existem. E os dois extremos estão errados. Eu vou aproveitar, não era minha pergunta agora, mas essa questão da hipermedicalização, que é uma das coisas que você bate também, que nem tudo precisa de remédio. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que com o tempo, com a experiência, eu fui refinando não só a técnica, eu acho que eu fui me tornando mais humano com o tempo. No início da carreira, muito mais técnico, muito mais ligado ali aos critérios diagnósticos, aquela coisa mais fixa. E depois, conforme a sua experiência vai acrescentando, você vai se tornando mais humano, aprendendo a escutar, aprendendo detalhes de fazer uma adequação. Eu acho que o grande jogo é adaptar o tratamento àquela pessoa, às coisas que ela acredita e tudo mais. Agora, um ponto que eu vejo sobre isso também, e falando da minha experiência, eu acho que eu fui criando uma certa birra ao longo da minha experiência profissional com esse excesso de diagnóstico. Então, qualquer coisinha diferente de um padrão já é classificado como um CID. E eu acho isso completamente distorcido. Então, existe uma patologização da vida. Então, uma pessoa não pode chorar nunca. Então, você passou por um término de relacionamento, você está vivendo um luto. Gente, é natural que a pessoa vai chorar. Não tem problema nisso. Uma pessoa que é um tiquinho excêntrica, tem lá suas manias, vai ser taxado de autista logo de cara. Então, eu acho que tem muitos exageros nisso tudo. As pessoas, é humano sentir desconforto, é humano chorar, é humano sentir um pouquinho de ansiedade. Não tem como a gente anestesiar a pessoa para a vida. E isso eu vejo acontecer em consultório. Tem gente que chega querendo ser anestesiado para a vida. Eu falo, não é isso. O objetivo da psiquiatria não é esse. Se a coisa caminhou para esse lado, está errado. O objetivo é a pessoa se integrar à vida, é o contrário disso. É retomar. Retomar a vida. E nossa vida é marcada por sentimentos. A nossa vida naturalmente oscila, você não está com o mesmo humor todo dia. Isso é normal, gente. Tem dia que você está com um pouquinho mais de gás, tem dia que você está mais cansado. Gente, isso é absolutamente normal. Então eu tenho uma certa birra de patologizar tudo, porque fica parecendo uma espécie de pasteurização de pessoas. Todo mundo tem que ter o mesmo comportamento ali, quadradinho, aí precisa de um CID. Não é assim. Eu acho que é... E a internet, a rede social, ela beneficiou muita coisa, mas em contrapartida, os médicos todos que surgiram, né, porque diagnóstico é dado e nem precisa de um profissional para isso, né? Todo mundo virou o narcisista. Os relacionamentos, cuidado, você está com essa pessoa, isso é um relacionamento tóxico. As palavrinhas-chave, né? E aí... Se você fica com raiva, fulano é border, isso é borderline, você não pode nem manifestar raiva mais, que você já recebe um CID. E sem falar do desrespeito, quando alguém... você é bipolar, né? Só pode ser fulano. Nossa, isso é profundamente desrespeitoso.
desrespeitoso tanto com a pessoa que está ali e não é bipolar, quanto com a pessoa que é bipolar. Então, isso de, sabe, colocar as pessoas no lugar de louco, desequilibrado, isso é muito agressivo. Do meu ponto de vista, isso é muito agressivo. Sim, extremamente. E eu falo que quando a pessoa realmente ela está fragilizada ou vulnerável, ela não tem força para se posicionar. Sim. E é muito importante que a gente se posicione, porque às vezes começa com a brincadeirinha, fulano doidinho, o outro doidinho. Gente, onde é que está o respeito? Né, de algo que ninguém vai passar pelo outro, ó o aleijadinho ali, olha o outro ali, e ficar brincando com essas coisas. E o ruim, né, ou até o bom dessa história é porque normalmente quem brinca nunca gosta de ser o brinquedo. Porque quando você corta uma situação dessa, e eu acho que isso chega no âmbito, talvez, não só do desrespeito, mas acho que as pessoas não entendem, porque não se fala sobre emoções, sobre normalizar que você pode ter um problema, né, que falhou um pouco a cabeça, falhou um pouco ali a questão do comportamento. A gente não é educado para gerir emoções, né? Em que momento da sua vida ou escola alguém chegou para você, vamos aprender a lidar com emoções? Isso é uma coisa muito nova, né? Então, isso é um assunto que não é falado, né? As pessoas não sabem gerir suas próprias emoções. E normalmente somos incentivados a, eps, não responde. Vem um tio, te dá um beliscão na sua bochecha, a criança fala, que chato que você... respeite o mais velho. Respeite, fale. Eu não gosto, eu não gostei. Tá com raiva? Você não pode gritar. É sempre o não pode, sendo que, olha, você tem raiva, você tem o direito de estar com raiva, mas você pode externalizar a sua raiva dessa forma, mas cobrar isso de pais que também não foram educados, né? Você imagina que estar vindo aí, levando em consideração essa geração que não é a mesma da nossa, que tem uma outra... são problemas diferentes do que nós enfrentamos. Você está percebendo e acredita numa mudança com esses novos pais? Por exemplo, eu sou mãe do Guilherme, que tem 20 anos. Passei por algo, cresci um pouco, estou buscando, né, trazer isso de forma mais natural. Eu acho que isso tem mudado e nesse aspecto eu vou ser uma exceção a mim mesmo, porque eu acho que eu estou mais otimista do que pessimista. Eu tenho visto algumas iniciativas que eu estou me surpreendendo. Por exemplo, em algumas escolas, inclusive escolas do governo, tá? Ensinando meditação para crianças. Que legal. Eu achei essa iniciativa genial, porque é ensinar um menino que, olha, calma, eu estou ansioso, mas deixa eu respirar. É esse tipo de aprendizado que eu acho que falta. Então, essa nova geração tem acesso a algumas coisas que é muito interessante, mas tem seus desafios. Essa nova geração, que é a geração da internet, do celular, elas enfrentam o desafio de sofrer uma sobrecarga de informação gigantesca, mas não ter filtro sobre elas. E talvez a gente esteja falando disso. Quando você difunde muito, olha, o autismo é isso, 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 você aumenta, você dissemina informação, positivo. Né? Mais pessoas ficam sabendo disso. Mas, obviamente, que tem um lado negativo a isso, que é patologizar demais o que não é. Então, eu acho que o desafio da nova geração é filtrar informações. Saber diferenciar, né? Qualificar informações, Sim. saber diferenciar. E uma coisa que eu vejo positivamente, né, eles falam mais. Né? Eu acho que eu percebo que eu tenho 3 ali adolescentes que hoje em dia a adolescência vai até os 30, né, Murilo? Mas assim, entre 22, 23 até acho que 23, e elas se posicionam, elas falam, né? Eu acho que nós recebemos uma educação mais impositiva. Muito mais. Do cala a boca, respeite. E esses meninos verbalizam mais. O que é positivo. Agora já verbalizam se diagnosticando também, né? Eu passei por isso na infância, então como meu pai e a minha mãe tiveram... trauma. Gente, vamos! Mas eles entendem, e é importante, mesmo que venha de forma conturbada, vai chegar um momento em que, se eles tiveram esse interesse em pelo menos ouvir, entender que assim, venham com esses problemas, o importante é que eles desenvolvam também a compaixão de entender quanto é o outro
que Sim. também está passando por problemas, né? Porque meio que é um individualismo que eu percebo também Ah, nessa forte. geração muito Uhum. diferente. Com certeza, com certeza. E aí acaba. Mas, enfim, é vivendo para. Mas isso foi uma demanda. Estou falando aqui da minha carreira ao longo da última década, né? Foi uma demanda que apareceu dentro dos Serenitas. Serenitas foi pensado para atender adultos, demanda de adultos, e nós começamos assim. E aí começou a apresentar uma demanda, olha, será que você não pode atender meu filho? Olha, o meu sobrinho. E aí eu vi a necessidade de um serviço para atender crianças e adolescentes, algo que fosse mais específico desse público. E aí surgiu a nossa versão Mirim, que é o Serenitinhas, que é exatamente para atender esse público, porque essa demanda existe. Ela apareceu no Serenitas Adulto, de uma atenção especializada para criança e adolescente, porque algumas questões estão aparecendo agora que para a nossa geração não existia. Né? A automutilação. Automutilação, essas correntes bizarras da internet, desafios bizarros que algumas crianças até morrem, coisas que nós não tivemos que lidar, não existia isso na nossa época. Né? Então, hoje existe uma equipe no Serenitas voltado para esse público infanto-juvenil, exatamente porque isso surgiu ao longo do tempo, essa demanda apareceu. E é maravilhoso isso. Vamos aproveitar agora e falar um pouco do Espaço Serenitas, que hoje já está com 20 colaboradores. Por que isso foi sonhado? O que aconteceu diante já de tanto trabalho, dando aula, tendo já um trabalho dentro de um hospital? O que motivou esse empreendedorismo de uma forma também, né? Olha, o Serenitas, eu digo que o Serenitas surgiu de um momento de vida em que eu percebi, uma das nossas bandeiras é a bandeira LGBT, eu percebi que essa população se sentia muito constrangida ao pedir ajuda médica. Era um assunto difícil, porque preconceitos, verbalizações, às vezes aquelas piadas, implicâncias que essa população enfrenta. Então a ideia do Serenita surgiu em parte por conta dessa bandeira, da bandeira LGBT. Então na nossa porta tem lá o símbolo. Então, desde o começo, quando eu comecei a chamar as primeiras pessoas para trabalharem comigo, falei, gente, essa é uma causa, essa é uma das bandeiras. Eu quero que a população LGBT se sinta acolhida aqui dentro. Aqui é um lugar onde não se admite preconceito. E não admito mesmo, nem de profissional, nem de cliente. Eu já dispensei cliente porque estava verbalizando coisas homofóbicas para o meu secretário, que era gay. Eu convidei a pessoa certa e ela falou, senhora, a senhora está no lugar errado, desculpa. Porque a ideia surgiu de criar uma zona de proteção para a população LGBT. Faz parte da minha história pessoal de vida não ter tido esse apoio. Então, eu acho que isso brotou daí, de uma vontade de querer dizer para as pessoas, olha só, existe um espaço onde você pode falar de tudo isso sem julgamento nenhum. Então, parte da história dos Serenitas brota disso. Então, veio dali, dessa gênese. E esse crescimento foi gradual? Quando é que você fundou? Hoje já está com quantos anos de Serenitas? E essa expansão toda, você imaginava que ia ser assim? Não imaginava. E é curioso aqui também, porque é uma mudança de amadurecimento. Eu acho que eu tive uma formação um tanto quanto de esquerda. E eu saí da faculdade com aquele espírito de serviço público. Eu tinha que devolver para a sociedade o que eu recebi. A sociedade, porque é uma universidade pública, me formou enquanto médico. Então, na minha cabeça, na minha obrigação, era devolver isso para a sociedade. Então, no início da minha carreira, eu não tinha ideia de atender no privado. Eu queria fazer só serviço público. Então, eu saí com uma ideia bem romantizada sobre serviço público. Sabe aquela história de carregar a caixa de vacina lá na roça para ir vacinar o povo? Eu tinha muito dessa filosofia, né? Porque isso era muito ensinado. Então, eu demorei. O Serenitas é novo, porque eu dediquei o início da carreira todinha ao serviço público. Não tinha um pensamento de fazer um serviço privado. Isso veio aparecendo com o tempo, com o amadurecimento, com a percepção das limitações dentro do serviço público. Por exemplo, criar um espaço de proteção para LGBT dentro do serviço público seria um desafio hercúleo
e eu não daria conta, e que eu conseguiria fazer isso mais facilmente no privado. Então, o Serenitas surgiu em 2018, é relativamente novo. Uau, sim. E o crescimento foi exponencial, muito rápido. Igual eu te disse sobre o deixa a vida me levar, a vida leva eu, a coisa se desenvolveu de um jeito que eu não sonhava, não Não planejava. foi um business plan, eu vou Não, chegar aqui, vai acontecer dessa não, forma. eu acho que eu sou mais intuitivo do que do planejamento. Então eu vou prestando atenção nas demandas que vão surgindo e vou tentando me adaptar a elas. O crescimento foi nesse jeito. Falando nessas demandas que vão surgindo, hoje você tem endócrinos, é uma equipe de 20 pessoas, mas não só psiquiatras e psicólogos. Você Sim, montou uma multidisciplinaridade, é isso? exatamente. Isso vem do amadurecimento profissional também. Por compreender que a psiquiatria é uma dimensão da vida da pessoa, mas não está isolada do resto, não está isolada do corpo. Essa ideia de que mente e corpo são coisas separadas é muito reducionista. Na verdade, as coisas estão altamente interconectadas. Então, o tratamento ele tem que ter várias dimensões. Precisa de passar por educação física, precisa passar por nutrição, precisa passar por endocrinologia. Então, eu fui chamando alguns profissionais para trabalharem comigo nesse sentido de compreender que a psiquiatria não está isolada. A gente tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente está trabalhando na criação de uma equipe multidisciplinar, inclusive com a mesma lógica de proteção da população LGBT. Por exemplo, a nossa endócrina, ela faz tratamento de pessoas que estão passando por readequação de gênero. Então, mesmo dentro dessa compreensão de um ser humano mais multidimensional, essa bandeira continua sendo ali o nosso norte, ela é a essência da criação do Espaço Serenitas. Mas atende Todas as todos. pessoas, a gente diz que é um lugar sem preconceito nenhum tipo de preconceito é bem-vindo ali. Então a gente atende todo mundo. Ao dizer que a gente tem essa bandeira, não quer dizer que exclusivamente atendemos a população, não, é inclusivamente. Né? Essa população vai ser atendida lá com todo o carinho do mundo, inclusivamente. Não é excluindo, né, Exato. ninguém. Não é um lugar só para esse público. Na verdade, aqui este público é protegido. Bem-vindo, protegido, é um lugar de liberdade para ele expressar o que ele quer, o que ele pensa, o que ele sente, sem preconceito nenhum, sem piadinha, sem nada disso. Obviamente, a gente vai atender qualquer pessoa que precisar de ajuda, com certeza. Ao dizer que nós temos esse selo, a gente está dizendo, olha só, isso aqui é um lugar seguro para você, LGBT, apenas. Mas a gente atende populações bem diversas, inclusive, por exemplo, a gente brinca que tendências políticas, né, manifestam às vezes na consulta, e você tem que saber lidar com isso para a sua tendência política não falar ali naquela hora. Né? Então, isso faz parte do nosso treinamento também. Então, a gente atende pais, mães, a gente atende pastor, eu tenho paciente padre, então, sem preconceito nenhum, todo mundo ali é bem-vindo. Da garota de programa ao padre, todo mundo é bem-vindo ali. Esse é o princípio, né, do respeito, o princípio do amor, o princípio bíblico. Exato. Né? Quem somos nós para fazer qualquer julgamento? A única coisa que eu tenho que fazer é te olhar com amor, com respeito e ponto, porque a Bíblia até fala sobre o que é o não pecado. Eu fico sempre nessa dualidade. Na verdade, não é nem uma dualidade, é um questionamento, né? Por que às vezes a gente se acha tão Deus ainda? Tão Deus, porque você querer julgar alguém é você se colocar num lugar que não te pertence, né? Para poder falar o que aquela pessoa deve. É uma coisa que às vezes eu falo em consulta. Eu fui educado no catolicismo, então eu conheço bem a religião cristã, as religiões cristãs. E uma coisa que eu entendi e que faz sentido quando você diz para a pessoa é o seguinte: está escrito lá na Bíblia que quem julga é Deus, né? Olha que alívio é para você, filho, relaxa, você não precisa julgar ninguém, não é seu papel. Então, isso ajuda a pessoa a dar uma desconectada, olha, não é seu papel julgar. A gente tem uma mente muito julgadora. Sim. Então, é preciso reconhecer que esse não é o seu papel, você não está nesse lugar. Você acredita que quando foi que eu entendi? Você assistiu aquele filme A Cabana? Sim.
ali eu compreendi, né, o quanto realmente nós não temos condições nenhuma de julgar, né. Eu li o livro antes do filme, esse filme já deve ter uns 20 anos, acho que foi um dos primeiros. Para mim parece que foi ontem, mas deve ter uns 20 Tem anos. uns 20 anos, acredite. E quando aquela situação onde Deus falou: "Mas eu preciso matar um, então escolhe", Uhum. como? Como? Que capacidade a gente tem? Não dá. Como é que eu julgo aquela pessoa? Cada um tem uma criação, cada um tem uma vida, cada um tem uma perspectiva diferente, nós temos perfis diferentes, princípios e valores diferentes. Vai ser maravilhoso, né? Quanto mais cada um de nós buscarmos essa evolução e esse conhecimento para primeiro nos respeitarmos. Porque como você falou, né, a pessoa chega lá no consultório, ela já está culpada e É, se sentindo mal. Imagina se eu tenho esse crítico tão alto comigo, o que eu faço com o outro? exatamente. E aí, voltando ao papel do médico, uma das questões que eu falo em aula para os meus alunos e que serve de crivo para eu selecionar quem vai trabalhar comigo, é essa posição. O médico tem mania de ficar na posição de juiz, ele julga o que é certo e o que é errado, e isso é uma posição que não devemos assumir. Para ajudar alguém, o primeiro passo é não julgar a pessoa. Então, é por isso que eu falo que ali no Espaço Serenitas é gente cuidando de gente, não é semideus cuidando de gente. O médico tem que saber o seu lugar de pessoa, ele não está ali para julgar, para condenar, para acusar, para dizer isso é errado. Não é papel do médico. Eu faço questão de frisar isso com os meus alunos. Nosso papel não é julgador. Outra coisa que eu vejo nessa geração também de evolução, eu falo sempre que é um desrespeito muito grande quando você fala que é a geração mimimi, né? É um desrespeito enorme, até porque subentende-se que o que veio depois é melhor. Tem algo aí de melhor. Então é importante que a gente saiba também respeitá-los. Mas outro ponto, o Guilherme mesmo, meu filho, eu me lembro um dia, desprovido dessa questão de preconceito de cor, né? E ele briga, são termos que eu nem entendi. Isso é xenofobia, isso eu falei, ai, é tanta coisa. Mas eles também estão lutando e têm mais sede por isso, de não haver essa quantidade de preconceito ou racismo. E eu trouxe esse tema porque eu quero te fazer uma pergunta do que você estava. Ainda é necessário ter um lugar para proteger pessoas e acolher. LGBT. Sim, com certeza. Com certeza. A gente escuta muito relato, é isso que é o legal de você estar lidando com um profissional que já tem um certo tempo de carreira, porque você aprende demais ouvindo as pessoas. Eu costumo dizer que o melhor livro que existe é o paciente. Eu aprendo muito com eles, escutando. E eu escuto tantos relatos de situações em que a pessoa, e aqui temos que fazer um diferencial entre o gay passável e o gay mais afeminado. Ou aquela pessoa transpassável, ela é tão feminina que ninguém vai perceber, ou aquela pessoa que está no processo de transição e aí aquela figura meio ambígua gera desconforto nos outros. Então, para o gay mais afeminado, para o trans que está no meio do caminho, essas pessoas são as mais vulneráveis a esses ataques. E é muito insano pensar que a pessoa está procurando um serviço de saúde e ela chega lá, ela é atacada. E esse ataque, às vezes ele é hostil, claramente hostil, mas às vezes ele vem ali, ó, na sutileza. E esse ataque da sutileza, eu acho ele bem cruel. É um risinho, é um comentáriozinho, e obviamente as pessoas entendem. Então, de fato, a gente ainda precisa de um serviço que diga, olha, esse lugar aqui, você vai ser acolhido. Esse lugar aqui, ninguém vai fazer piada com você. Esse lugar aqui, você pode vestir do jeito que você quiser. Você pode usar o cabelo que você quiser, entendeu? Então, eu acho que ainda, por mais insano que seja, a gente está lidando com um mundo com muito mais acesso à informação, esse lugar ainda é necessário. E aí as pessoas falam assim, mas o que vocês querem com isso? Que essa bandeira... O objetivo, sabe o objetivo dessa bandeira? É ela não existir mais. Se a gente evoluir ao ponto de eu não precisar discutir questão de gênero aqui, ó, sucesso. É isso que eu gostaria.
que isso não fosse necessário, mas só que estamos muito distante disso. Eu costumo, Murilo, o meu trabalho, tanto com pessoas como com desenvolvimento pessoal, eu tenho determinados lugares que eu consigo falar com o outro, falar com uma mulher do tipo, se posiciona, você pode vencer, independente do que se ouviu ou de quantos anos você passou dentro de uma relação onde você, talvez desde a sua infância, acreditou que não poderia. Eu consigo, com muita vontade, com muita intencionalidade, com muita verdade dentro de mim, tocar um outro coração e, quem sabe, mostrar para ela que acender ali uma chama para falar: ei, levanta e vem. Agora, eu queria que, da sua forma, do seu lugar de fala, porque é muito fácil para mim falar assim, gente, vamos respeitar, é muito doído para uma pessoa, eu não sei. Se eu falar para você que eu sei qual é o sentimento, eu consigo ter empatia, mas saber a dor que é, e já vi pessoas machucadas, mas entender isso seria uma... Eu sei o que gordo passa, porque eu cheguei a pesar, acho que 113 depois da gravidez do Guilherme. O que é numa loja, o que é o olhar, isso eu sei te falar, o tanto que é incômodo até para a família, porque às vezes minha mãe me olhava, porque ela brincava e falava: Carolina, tá parecendo uma pamonha amarrada, se cuida. Então a pessoa te olha, você já tá assim, peraí, tá me olhando por isso. Ah, é porque eu tô comendo. Então, mas eu não acredito, eu não tenho a capacidade de falar de que semelhança é ser machucado nesse sentido, né? Então, eu trouxe o exemplo de onde eu consigo tocar e sentir. O que você acha que as pessoas podem fazer ou buscar para que isso seja melhorado? Outro dia a gente estava conversando, você falou que ainda tem um índice altíssimo de assassinatos e espancamentos. Da população LGBT. Hoje a gente teve a oportunidade de conversar com Rafael Aguiar, que trabalha no Ministério da Cidadania, e a gente estava conversando sobre isso. O índice de violência ainda é absurdo. As notificações, o Disque 100, o índice de violência parece estar crescendo. Então, ainda é um assunto, a gente ainda tem que falar. Você disse sobre lugar de fala, e eu acho super apropriado isso. Lugar de fala é respeitar que o sentimento é de quem vive. Por exemplo, eu, como um menino branco, eu nunca vou dizer qual é o sentimento da pessoa que é discriminada pela cor da pele. Isso é o lugar de fala daquela pessoa. Então, nesse lugar de fala, eu tenho para te dizer o seguinte: é muito no âmago, é muito direto na alma, é dizer para aquela pessoa, para aquele LGBT, para aquele gay, aquele trans, que ela não deveria existir. Então, é uma ameaça direta à vida daquela pessoa, ela não deveria existir. É uma ameaça muito profunda. Então, eu vivi uma experiência, né, ruim, assim, que eu lembro que me marcou muito. Eu estava andando na rua em Florianópolis com um namorado e a gente não estava de mão dada, não, andando ao lado. Alguém tacou um ovo na minha cabeça e gritou: sai daqui, viado. Então, essa a sensação é que, meu Deus, gente, eu não posso existir. Eu não devo existir. É muito no âmago da pessoa, é uma ofensa muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender um pouco esse lugar da ameaça, não ser só uma crítica, não concordam, não aprovo. A gente está sujeito à ameaça de vida, entendeu? Então, quando eu levanto a bandeira LGBT, minha mãe se preocupa. Murilo, você não tem medo? Isso pode resultar numa agressão a você. Eu falei: mãe, eu entendo o medo, mas chega uma hora que você tem que se posicionar na vida. Então eu vou ter que encarar o medo e fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, porque aquilo é o que moveu, é a minha verdade ali. Então, quando as pessoas falam dessa questão da LGBTfobia, é um medo contra a existência daquela pessoa, não é a manifestação disso ou daquilo, é contra a existência dela. É bem, bem cruel, assim. É bem profundo, Bem né? profundo. Não é só que você incomoda. Não, é que você não deve existir. É bem profundo, é bem profundo. E isso, obviamente, vem velado de diversos outros comportamentos, falas.
Como eu disse, existe aquela violência que a gente chama de microviolências, né? Ela está na sutileza do dia a dia, mas está te passando um recado o tempo inteiro que você não é muito bem-vindo, o seu comportamento não é adequado. Ela está constantemente te informando que você não deveria existir. Esse é um tipo de estresse que a gente chama de estresse de minoria, né? Que só vai sentir a pessoa que vivencia aquilo. Sim. Entendeu? Então, só uma pessoa LGBT vai entender isso que eu estou falando com propriedade, para entender que é assim, olha, a minha existência não deveria acontecer. Por isso que o índice de suicídio na população LGBT é grande, o índice de depressão, ansiedade é muito maior na população LGBT. Não pela condição em si, mas como uma consequência da reprovação social, da falta de carisma, etc., né? Do preconceito, às vezes, da própria família e por aí vai. Justamente, o início da minha pergunta foi essa, né? Só eles vão compreender, mas o que é possível ser falado ou para que quem gera isso, quem faz essa oposição contra a existência, contra a vida de alguém, pode ser tocado a ponto de, peraí, uma ficha caiu aqui. Uma das coisas que eu falo, inclusive, de novo, nessa minha função de professor, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande, estou formando os novos psiquiatras que vão atuar aqui na cidade, é sempre olhar aquela pessoa imaginando que, bom, ele é um indivíduo igual a mim, igualzinho a mim. Esse é o lugar que você tem que se colocar para pensar, opa, como é que eu vou tratar essa pessoa? Ah, ela é estranha, ela é igual a mim, ou eu sou igual a ela. Aí é o lugar onde você deve começar. Então, eu acho que o primeiro passo é entender isso, que por mais diferente que aquela pessoa seja, ela é um ser humano igualzinho a você. Tem medo também, você também tem lá os seus traumas, você também tem. Então, tá todo mundo no mesmo lugar, no mesmo nível. Acho que começa por aí, de entender que todo mundo, no fundo, é igual. É isso mesmo, e é o próprio nome, né? O que a gente busca e fala o tempo todo dessa igualdade entre homens e mulheres, dessa igualdade é justamente isso, não tem um lugar superior e outro inferior, né? E falar em ser diferente também é tão desafiador porque você é diferente para mim e eu sou diferente, né, para você. Mas eu acredito também que a cada dor que cada um de nós vai passando, infelizmente, se você não aprende ou dentro de casa, né, a simplesmente respeitar as pessoas, né, a gente vem também de um país com inúmeros preconceitos, a entender também culturalmente, mas que possamos, através de conversas como essa, sabe, sentir, pegar, não dá para a gente ficar mais machucando as pessoas, e quem machuca também se machuca, é entender esse lugar, porque quando você está bem, quando você se ama, você realmente tem amor próprio, você olha o outro com amor. Nós temos um podcast, o nosso podcast chama De Médico e de Louco, é um podcast bem legal, viu? Fica a dica. E desses podcasts eu falo sobre isso. Sem entender o quão grave poderia ser uma fala sua, vai trocando ali o sujeito da frase. Por exemplo, eu acho que viado deveria morrer. Pega o viado e troca por eu acho que evangélico deveria morrer. Aí você vai sentir, poxa, essa frase tem um peso. Troca de novo. Eu acho que bolsonarista deveria morrer. Eu acho que lulista deveria morrer. Troca o sujeito da frase, você vai começar a entender o impacto que aquela frase tem. Porque, na verdade, é isso. Não importa se você é bolsonarista, lulista, se você é preto, se é branco, se é gay, se é hétero, se é evangélico, se é budista, todos nós somos seres humanos. Está todo mundo aqui na mesma panelinha. E tem um dos cursos que eu ministro que qualquer pessoa, no limite, ele é capaz de muita coisa. Você imagina situações de limite mesmo. Como foi a pandemia? Quantas pessoas surtaram ali, se eu ficar com fome eu vou morrer e eu tô com medo, e o que nunca foi ansioso, nunca precisou de um psiquiatra. Eu falo que a pandemia foi sensacional, né? Para quem já estava medicado, já passava por problemas, a gente ficou muito bem, muito tranquilo. E quem era livre de qualquer situação começar a sentir
toda aquela ansiedade, mas enfim, acho que são tantos pontos, né, Murilo, quando a gente Nossa, começa a falar e a trazer tudo o isso. assunto é inesgotável. É. Tem um monte de características, dimensões, possibilidades. A gente se desdobraria em assuntos aqui para vários podcasts. E a gente vai colocar aqui o QR Code do podcast do Murilo, de Médico e de Louco. Ele fala que todo mundo vai completar a frase e falar que todo mundo tem um pouco, mas na verdade todo mundo aprende um pouco. E realmente é muito gostoso. Então siga, assista, porque o objetivo é justamente desmistificar toda essa questão da psiquiatria, despatologização e respeito, né? E humanização. Eu acho que é o que ainda precisamos falar, né? Ainda falta a empatia, falta identificar com a dor do outro, né? Ainda nós estamos falando disso. Nossa sociedade carece ainda disso. Compaixão. Compaixão. Mas se chegar na empatia, né? Já estava muito bom, porque, gente, a compaixão, você faz algo pelo outro no sentido de reduzir a dor dele. É assim que eu vejo. Se você vê de outra forma, me corrija, traga a sua percepção. A empatia é só eu vejo você, né? Eu estou conseguindo. Você não precisa fazer nada, só respeitar, pelo menos, né? Gente, é isso, assim, é muito. A gente está falando de coisas ainda muito básicas. A gente está falando exatamente de respeitar. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: se você não tem nada de bom para dizer, por favor, não diga nada. Porque para ofender, para machucar, a gente não precisa disso, não. Nem você que diz precisa disso. Então, se você não tem nada de bom a dizer, ofereça o silêncio, que está de bom tamanho. Eu trouxe aqui a pergunta, né, do seu tom acolhedor. É incrível como você consegue, porque eu falaria essa frase, porque você não tem nada para falar. Cala a boca, né? Cada um tem um jeito mesmo, né? Cada um. E esse seu tom mais acolhedor, você tem levado isso para o digital, até porque você é você, como você falou, no trabalho, na vida pessoal, no digital. Como é que você vê essa questão do digital mesmo, da saúde mental, o papel do psiquiatra, não só o seu, das pessoas que você está formando, nesse sentido? De novo, a gente falou do meu processo de amadurecimento profissional. O digital aparece nesse processo de amadurecimento profissional. Por entender que é preciso falar, sabe? Esse perfilzinho assim, os 5 sintomas da depressão, essa coisa que fica parecendo, sabe aquelas revistinhas que tinha de ticar, de fazer O teste. o teste? Capricho. Capricho. Fica parecendo essas revistas assim, que eu acho que precisa ter uma voz que diga, olha, não é exatamente assim não, porque esse perfil para aumentar a população interessada na consulta, esse perfil tem trocentos milhões de perfil. Então, eu queria um perfil muito diferente nesse aspecto, diferente dos milhões de perfis que existem, para dizer isso, olha, cuidado, nem sempre a coisa é desse jeito. Né? Então, eu acho que isso é responsabilidade. Então, falar uma coisa difícil aqui, mas médico irresponsável e dizer coisinhas na internet é fácil. O médico bonitinho que aparece lá com um cinto brega e que tem milhões de seguidores, é fácil. Eu quero ver é ser médico de verdade e falar que a saída nem sempre é essa, que o remédio nem sempre é a solução final. Quero ver você falar, olha, isso, o tratamento não vai resolver 100%. Quero ver ser médico de verdade. Ser médico de verdade é outra história. Não é médico que fica bonitinho no Instagram. Então, a ideia era trazer uma comunicação mais real, sabe? Do que uma coisa... eu sinto isso, uma coisa meio artificial demais, meio fake demais, na maioria desses perfis. Não é para aglomerar seguidor. Não é para informar. É para disseminar um conhecimento meio falso sobre as coisas. Não, eu digo, e no seu caso... Não é sobre números, você não quer milhões de seguidores, é realmente colocar à disposição do outro um conhecimento. Para ser médico de verdade, muitas vezes você tem que falar o que desagrada, o que não é gostoso de ouvir. Então, a minha ideia é poder falar um pouco desse lugar mesmo,
de dizer coisas que normalmente, se você for num raciocínio meramente comercial, você não deveria dizer. Então, o objetivo não é vender. Eu acho que é quase um compromisso pessoal com a verdade, com a minha verdade profissional. Eu vou dizer, olha, eu acho que é assim. E dentro da ciência. E dentro da ciência, sem essa histeria coletiva de hiperdiagnóstico, de checklist de sintomas, sabe? Então, eu acho que a minha entrada nas redes sociais tem um pouco a ver com esse momento de amadurecimento profissional também. Maravilha. Quando você fala na questão do medicamento, né, você entende que a abordagem terapêutica, como é que você traz isso? Olha, não é só o medicamento, eu acolho o que você está sentindo, mas existem outras práticas que são necessárias? A psiquiatria sozinha funciona? A psicologia sozinha funciona? Como é que você enxerga Eu esse sempre tudo? digo que medicamento é uma das ferramentas. Dependendo da situação que a pessoa se apresenta, se ela estiver fragmentada demais, vulnerável demais, eu vou medicar, vou acolher e vou esperar ela melhorar um pouquinho para depois eu começar, olha, é necessário fazer mais, é necessário criar aqui uma rotina de atividade física, é necessário agora que você melhorou, é necessário investir na psicoterapia, porque o remédio é só uma das facetas. São muitas facetas. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da existência da pessoa no mundo, o estilo de vida dela, a relação dela com os outros. E isso não se reduz a remédio, definitivamente. Então, o remédio é só uma das nossas ferramentas. E o importante é que esse é o papel do médico. A gente tem que falar de remédio porque é o nosso papel, é a nossa responsabilidade falar de remédio. Mas não quer dizer que seja só remédio, né? O que mais além do remédio que você pratica para que a sua saúde mental continue em dia? E já com uma segunda pergunta, você já teve do outro lado? Você já precisou ir a um Já, psiquiatra? já precisei e vou dizer que isso é outro podcast inteiro também. Porque, é, Então ele já está convidado, já estou me gente, convidando. para vir a segunda vez aqui com a Noutra gente. oportunidade, eu vou te contar essa história em detalhes, que foi a minha experiência com um burnout, que eu tive um burnout trabalhando no serviço público. Quando eu falo da minha ruptura com o meu romantismo com o serviço público, passa por um burnout durante o qual eu senti que eu não fui assistido, não fui escutado, a gerência não deu a mínima para mim, não deu nenhum apoio e eu me senti completamente perdido. Então, já estive do outro lado, eu sei o quão desconfortável é, por isso que é bom quando você recebe alguém, você lembrar, opa, eu já estive do outro lado da mesa, é muito ruim, entendeu? Então, já fica aí, olha, prometeu, vai estar gravado aqui, então a gente vai ouvir esse outro lado que é extremamente importante, até para que você consiga também compreender que qualquer um está passível. Com certeza, gente, olha, para você ser um paciente da psiquiatria, basta você ser humano. Porque é disso, a gente está falando de emoções, de sensações, de sentimentos. E uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: Mulher Maravilha e Super-Homem só existem no gibi, porque aqui embaixo todo mundo tem fragilidades, vai chegar um momento que você vai quebrar, que você não vai dar conta de resolver aquilo sozinho. Então, qualquer um pode precisar da psiquiatria a qualquer momento. E a pergunta que eu fiz anterior, quais as práticas que você pode fazer para prevenir a prevenção de doenças psiquiátricas, Sim. Murilo? A gente fala de saúde mental preventiva quando a gente fala de controle do estresse, quando a gente fala de algumas práticas que eu gosto particularmente, que é a meditação, uma atividade física. Então, essas coisas todas que você coloca no seu dia a dia, elas são muito importantes para manter a sua integridade, a sua produtividade, manter a sua cognição, rotina de sono. E eu estou falando de rotina, que é mudança de comportamento, estou falando de remédio nem nada não, mudança de comportamento em relação ao sono. Então, esse conjunto de coisas, elas são sim uma espécie de ação preventiva de depressão, ansiedade e por aí vai. Tem como a gente conseguir minimizar esses riscos com um estilo de vida mais saudável, com práticas que te ajudam a ter um momento de descompressão do estresse, limitando o trabalho para que ele não invada a sua vida completamente. Várias ações. Então, existe, assim, um conceito de psiquiatria preventiva. É possível, né? Inclusive, até se relacionar
sorrir. A vida ela é feita de várias partes, né? Nós não somos uma pizza, mas existem, né, momentos em que você precisa despressurizar e com a pandemia, eu não sei se você percebeu isso também, eu não sei se só a pandemia ou se a idade vai chegando, a gente vai ficando mais seletivo, é importante, mas as pessoas tendem a ir se afastando e se isolando, né? Tendem a ir se afastando, se isolando. Eu digo que decepção a gente tende a colecionar, né? Você vai É, só colecionando decepções e se você não tiver a mente bem estruturada para isso, você vai naturalmente se embotando, né? Porque o nosso movimento natural é evitar o desconforto. Então você começa a se fechar. Então é muito importante lembrar do papel da psiquiatria, que é fazer com que a pessoa viva. isso. Então não importa as dores passadas. Dores passadas fica como ensinamento, porque você tem que continuar vivendo a despeito do medo. Medo de sentir uma dor, ok. E Medo faz parte do jogo. Sim. Você falou em maturidade, né? No meu amadurecimento, existe um ponto específico ou vários que mudaram do médico que se formou e do médico de hoje? Ah, não, vários pontos da minha vida pessoal, com relação à minha vida profissional. O episódio de burnout eu acho que foi muito marcante, que eu desromantizei a minha relação com o serviço público. Então, não consigo te precisar um pontinho, mas várias coisas que aconteceram que eu fui tentando me adaptar àquilo, né? Por exemplo, envolver absurdamente com o trabalho. Na época do mestrado, eu trabalhava em 3 lugares e fazia mestrado. Hoje eu olho para trás e falo, como é que eu dei conta de fazer isso? Né? Surreal a quantidade de tempo que eu dedicava para aquilo. E aí você vai aprendendo com seus erros, né? E vai desenhando uma nova pessoa e um novo profissional também. Tem alguma causa que você gostaria de se aprofundar mais, que envolve a psiquiatria, né, você como pessoa e que você defenda? Eu costumo dizer que eu só tenho uma bandeira que eu vou erguer a bandeira e vou defender, que é a causa LGBT. Essa é literalmente uma bandeira que eu vou defender, porque é parte da minha história de vida pessoal também. Então, essa bandeira, eu acho que essa bandeira eu não vou abrir mão dela. Mas existem outras, a própria psicofobia, que se diz, que é o preconceito contra as doenças mentais. Acho que essa está tão na essência da minha atividade que eu não consigo pensá-la como uma bandeira. Sabe? Ela é muito objetivo. Está integrada já. Está ali ó, na base do prédio, entende? Não é exatamente uma bandeira, porque é muito constitutivo. Eu ficaria aqui porque eu adoro conversar com ele e é sensacional quando a gente vê alguém que realmente tem muito a entregar e com clareza sobre um assunto que é tão escondido. Mas antes das 2 perguntas finais, eu gostaria que você falasse. Eu já vi conteúdos seus que você tem total clareza de como o homem funciona, como o homem também, o índice de suicídio, por ser mais calado, que tem uma tendência a ir para a bebida. Queria que você desse um recado específico para homens e específico para mulheres, que a gente já conversou também, dentro da psiquiatria, tipo assim, cara, se liga, vai por esse Sim, lugar que pode ser melhor para você, e para a é, mulher também, que a gente já falou sobre questões que estão muito aí afloradas das dependências. sim. Homens e mulheres, eles têm características e demandas próprias, né, devido ao papel de gênero, o papel que você desempenha na sociedade e tudo mais. Culturalmente, nós meninos somos educados para não prestar muita atenção nos sentimentos, a ignorar as dores e continuar sempre produtivo, etc. Eu acho que perpassa por muito desses valores sociais ligados ao machismo estrutural, ao papel da mulher. Então, isso é que cria um viés que diferencia as demandas, sabe? Então, mulheres mais fragilizadas por terem uma personalidade mais dependente, então você vê que isso geralmente acontece mais nas mulheres do que nos homens, não que não tenha homem dependente também emocionalmente, mas você vê certas características. Por exemplo, eu comecei a atender policiais e é muito interessante observar que desse plano que eu estou atendendo agora, só homens, todos eles homens,
todos com uma demanda de estresse muito grande. Todos eles seguraram a barra por anos antes de pedir ajuda. E aí você pensa, gente, é um padrão, é uma característica comum a todos eles. Então você vê que isso é cultural mesmo, né? Então, homens e mulheres têm demandas diferentes, mas os dois precisam de ajuda. Eu acho super legal a gente falar de saúde mental masculina, porque é isso. Acho que os homens são educados a não prestar atenção ou não dar o braço a torcer. Procurar ajuda pode ser sinônimo de fraqueza, e essa coisa na cultura, né, da educação do menino, isso é muito ruim. Então, temos perfis diferentes, o papel de gênero influencia muito nisso, na entrega, no envolvimento com o trabalho, e são várias características. Eu vou fazer uma pontuação aqui, eu espero ser respeitada, e nem sei se ela é assertiva ou não, para a questão de como a gente tem que se posicionar, principalmente quando eu estou aqui num lugar que eu tenho que gerar o máximo de imparcialidade, né? Mas espero que a minha intenção, que é a melhor, seja bem entendida. Eu nunca tive títulos, né, do tipo é feminista ou é isso. Eu sempre acredito que o homem é muito importante, a mulher tem a sua importância, um precisa do outro e cada um tem o seu papel muito importante dentro de uma família, né, também. Não sei se também por ser mãe de menino, por ser muito forte, por ter essa energia. Eu também não gosto dessa história da energia feminina, da masculina, mas eu inclusive sofro com isso, né? Você falou das mulheres mais dependentes, mas você também ser forte, ter um perfil de liderança é motivo de total afastamento, enfim. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o homem, né? Eu não estou defendendo os homens, eu estou falando de seres humanos que sempre cara, tem situações em relações que enquanto a mulher não apanha, ela não sossega. E aí o homem é sempre o errado e a mulher esse local de fragilidade, né? Existe a lei da Maria da Penha, mas quantas mulheres também agridem ou vão até certo ponto para aquilo acontecer? O que eu estou querendo falar com tudo isso? Que é importante, homem, que você também se veja com mais acolhimento, porque já basta tudo que é ali colocado em defesa apenas da mulher. Eu acho sensacional, nós precisamos, nós somos mais frágeis. Eu acredito mesmo nisso, de força, pelo menos, física, alguma coisa assim. Mas o homem também, eu vejo esse lugar de não acolhimento. Eu conversei com um amigo nas férias que eu passei agora em Boston, ele também divorciado, falou assim, só tem coisa para mulher. Ninguém vê que o homem divorciado também sofre, que você cuidar daqueles filhos, que a pensão só quem precisa é a mulher. E quando ele me falou aquilo, eu vejo que é necessário que haja um acolhimento aí também. Sim, com certeza. Eu acho que os homens aprenderam a sofrer calados. Poxa. Então, eles seguram a onda de muitas coisas sem pedir ajuda. Então, isso que você está falando é extremamente importante, porque, como eu disse lá no início, para sofrer basta ser humano, né? Então, tem várias maneiras. Eu vejo muitos homens sofrendo com relacionamentos, e o que eu noto também é que eu acho que a mulher avançou no processo educacional das meninas, essa ideia do feminismo foi transformando a mulher, ela foi ficando mais independente, só que os meninos não foram preparados para isso, eles não tiveram uma educação nesse sentido. Então, acho que existe um descompasso, uma lacuna. E eu queria deixar uma diquinha só assim, ó. Tem um livro que eu acho que toda mulher tem que ler, agora eu vou fazer propaganda mesmo. Regina Navarro Lins é uma sexóloga brasileira. Ela tem um livro que chama A Cama na Varanda, que eu acho sensacional. Aliás, o Instagram da Regina Navarro Lins é bem, bem legal, bem interessante. E ela traz um pouco dessa compreensão do que foi historicamente construído como o papel da mulher. Te traz a compreensão histórica disso. Por que essa coisa ficou nessa dimensão da mulher ficar num polo mais dominado do que dominante. É bem legal esse livro, vale a pena. E falando nisso, só fechando a questão do homem, você vê o quanto, historicamente também, o índice de alcoolismo, de não saber resolver, aí acaba... Por quê? Porque homens
Eu falo porque até dentro dos treinamentos de autoconhecimento, dentro do consultório de terapia, dentro das práticas que a gente propõe, tem muito menos homens do que mulheres. Então, esse movimento, ele também tem que ser seu. Ninguém precisa passar por essa dor sozinho ou responsabilizar isso para outras pessoas. Porque, poxa, conversa, falar cura, né, Murilo? E a gente estava falando, exatamente, e a gente estava falando sobre educar para gerir emoções. Eu acho que isso é particularmente falho no homem. O homem não sabe lidar com emoções. Então, quando a coisa aperta, ele vai, estoura na mesa do bar, ou então briga Bate. física com outras pessoas, tanto mulher quanto outros homens. Isso explode de outra forma, porque os homens não foram educados para gerir suas emoções. Eles sequer conseguem nomear as emoções direito, de tão embotado que isso fica dentro. E aí essas guerras todas nos relacionamentos, que aí daí as dores vão acontecendo, às vezes quando a mulher chora, fala, esse homem muitas vezes não sabe compreender, e você também precisa compreender do jeito que a mulher, a gente sempre, historicamente, lê como é, qual é a linguagem de cada um. Então, se entender, se compreender, se terapeutizar, procurar ajuda, falar, ler, vai fazer com que as suas relações fiquem melhores com seus filhos, com sua, né, companheira, com seu companheiro, com seus pais. É necessário realmente uma mudança aí, né, Murilo? Eu acho que precisa. A gente está falando aqui de educação, né? De preparar as pessoas para conviverem melhor umas com as outras. E, de novo, a gente volta no básico. Respeito. É respeitar o outro indivíduo, saber que o outro indivíduo é diferente de você, mas que você tem que olhá-lo sempre como um igual para começo de conversa. Tem alguma frase ou um princípio que norteia a sua prática como psiquiatra? Nossa, reduzir isso a uma frase, Pode falar eu mais. acho muito complicado. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu acho que simboliza essa minha fase profissional, que é O Alienista de Machado de Assis, que é um livro sensacional, um livretinho pequititinho, mas de um conteúdo absurdamente interessante, que é isso do papel do médico como o julgador, isso é certo, isso é errado, isso é diagnóstico, isso não é, isso interna, isso não interna, para no final ele chegar à conclusão de que o único louco da história era ele mesmo. Então, assim, eu acho que isso simboliza muito esse meio momento de falar assim, olha, o médico não é o julgador da história, nunca deve ser. Então, o médico ele precisa de um conteúdo humano, né? Que eu acho que é o que falta muitas vezes. Gente, olha, o livro está aqui, inclusive é dele esse livro. Ele tem um livro escrito também, que eu acho que ele vai ter que escrever mais livros, mas esse, ele, quando você começa a assistir o podcast do Murilo, é um livro que está ali de cabeceira e você até explica essa história, super né? importante esse livro para mim. Olha aí, gente. Machado de Assis, gente, literatura e ele está me brasileira devendo clássica. um livro também, esse que ele indicou aí, Gerar. Verdade. Tá Gente, gravado. esse livro é muito legal, muito importante. E agora é doído, até para mim, porque eu poder. Gente, sexta-feira ficar aqui conversando desse jeito, só falta uma taça de vinho, né? E bater papo. Eu amo. Esse é um assunto que realmente me move, me movimenta, porque a gente vai ter que solucionar. Né? Existe um movimento, uma causa aí, porque há como estancar tantas dores se você entender o quanto você é importante e a gente não consegue se relacionar melhor com o outro sem primeiro a gente se aceitar e se relacionar melhor com nós mesmos, né? Então, se você pudesse dizer algo para alguém que está sofrendo em silêncio, que não tem coragem de buscar ajuda, seja o motivo que for, o que seria? O que será? Olha só, você não precisa sofrer em silêncio, você não precisa dar conta de tudo sozinho. Existem profissionais capacitados para ajudar você, para ouvir você. Existem bons profissionais que não vão te julgar por nenhuma de suas crenças ou motivações. Se você está em sofrimento, busque ajuda. Conversar, se abrir é muito, muito, muito importante. E a escuta profissional, e aqui eu estou falando de psicólogos e psiquiatras,
ela é uma escuta de qualidade, porque é uma escuta isenta de julgamentos. Então, se você está sofrendo, procure ajuda. Não fique sozinho, porque ninguém dá conta de tudo sozinho e existe um modo mais fácil de você resolver isso. Sempre existe uma outra possibilidade. Não vai ser a última, porque eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu acho que vai fazer muito sentido para cada um de vocês. Eu acho que você é a prova viva de que preconceitos, dores, ter que enfrentar situações que a gente não estava preparado, né? Assim como são términos de relação, morte de alguém, são tantos fatores que nos fazem sofrer e o autoconhecimento, o procurar se entender realmente faz sentido, porque hoje você está muito feliz sendo quem é, né? Eu sei que, eu não sei como é que você vê o sentido de felicidade, mas eu digo que vivendo feliz pelo menos com quem você é. Aqui se deu isso. Olha, é uma construção ativa que exige esforço. Eu fiz psicoterapia como paciente muitos anos e ainda faço. Então, é um processo construído com dedicação, tempo, esforço. E falando um pouco desse conceito de felicidade, eu acho que felicidade está mais ligada a contentamento do que qualquer outra coisa. Para mim, felicidade é paz. É estar em paz com você mesmo, é fazer sentido para você mesmo, é saber que o que você fala tem coerência com o que você pensa e que o que você pensa tem coerência com o que você sente. Para mim, isso é felicidade. É estar em paz com a sua coerência interna e isso se manifesta externamente como uma forma de felicidade. Não está ligado a dinheiro, não está ligado a nada. É paz, sossego, contentamento. Dormir. Dormir. A gente botar a sua cabecinha no travesseiro e dormir com a sua consciência tranquila. Isso não tem preço. Para mim, felicidade é porque as pessoas confundem um pouco, eu acho que felicidade com alegria e acham que a felicidade é o uhul. Isso não é, gente. Isso é alegria, isso é euforia, tem outros nomes. Felicidade para mim é paz, sossego, contentamento. Muito, 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 muito de verdade. Obrigada. Você é o primeiro psiquiatra e que outros psiquiatras que queiram, né, se dispor a estar aqui, falar da sua verdade, falar um pouco mais de você para que as pessoas possam te conhecer além do jaleco. Você é muito bem-vindo. E para você que é paciente, que está buscando aí pelo profissional, pelo serviço, você continue aqui, indique o nosso programa, porque aqui é simplesmente a verdade, um papo bom, gostoso e que não é comprado. Então, obrigada pela sua audiência. Tudo sobre o Murilo vai estar aqui na descrição. Instagram, o Instagram dos Serenitas, dos Serenitinhas que ele falou. A gente estava comentando sobre isso. É tão legal, né? Esse sistema familiar que pode ser acolhido ali por diversos profissionais. E ainda tem profissionais que atendem plano de saúde lá, né? Que hoje em dia. Então, vai estar tudo aqui. Murilo, obrigada de coração. Meu bem, foi um prazer. Obrigada. E para mim está sendo um prazer não só aprender com você, mas me cuidar junto com você também. Uma honra para mim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não deixem de acompanhar o nosso podcast de Médico e Louco. Tem conteúdo legal lá, interessante. Olha, vai estar aqui o QR Code, vai ficar aguardando um pouquinho. A equipe pode brigar comigo, mas vai ter que ter aqui um QR Code. E aí você só pega aí o telefone, se você não estiver assistindo nele, e projeta para poder seguir. Vale a pena seguir conteúdos de qualidade de pessoas que realmente se preparam, estudam com embasamento. A gente assiste tanta coisa, né, da Virgínia ou de qualquer outro influenciador. Vale a pena disseminar também saúde, ao invés de só fofoca ou outras coisas. E sabe o que eu acho que é o seu diferencial? Você fala com verdade. Coisas fake na rede social tem muita coisa. Você fala com muita verdade. Então eu acho que isso sim é uma coisa que a gente deveria consumir verdades. Então parabéns pela sua iniciativa. Eu que agradeço. Obrigada e até o próximo consultório aberto. Tchau, pessoal.